Alimento matinal. São exatamente 7h43. Vamos lá, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e a partir do versículo 40, se você puder fazer isto, você só ganha, não é? É muito bom a gente estar com a palavra de Deus em nossas mãos, temos esta liberdade, glória a Deus, este direito, este privilégio. Mas se você não puder assim fazer, você pelo menos esteja atento a ouvir o que é que Deus vai falar com você nesta manhã, o trato de Deus, dando continuidade à sequência de milagres de Jesus. Vamos falar hoje sobre a cura de um leproso. E vamos lá, abra sua Bíblia, nós queremos agradecer o carinho da sua audiência, você é especial para a gente, não é? E continue orando por nós daí, e estaremos aqui junto com você, mergulhando neste texto tão maravilhoso que vamos aprender nesta manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e a partir do versículo 40, diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu. Aleluia! E ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Temos também este mesmo milagre registrado nos evangelhos de Lucas, não é? E o evangelho de Mateus. Mateus é o capítulo 8, e a partir do versículo 1 ao 4. O evangelho de Lucas narra ele no capítulo 5, versículo 12 a 14. E eles, claro, né, cada qual do seu jeitinho, não é? Os detalhes diferenciam de um para o outro. Comentaremos aqui no evangelho de Marcos, mas algum detalhe não encontrado em Marcos, dentro da necessidade, buscaremos esses detalhes lá no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Mas os três, eles citam a pessoa, o doente, era uma pessoa do sexo masculino, um homem, a doença, a lepra, não é? O tipo de pedido que ele fez ante Jesus, a reação de Jesus e o milagre de cura. E vamos, antes da gente comentar aqui as atitudes deste homem doente, falar um pouquinho sobre o tipo da doença. Trouxemos aqui aquela ajudinha, né, que serve muito para mim e para você, dentro da pesquisa aqui sobre esta doença chamada lepra, também hanseníase, né? É uma doença infecciosa, crônica e que causa lesões de pele e dano nos nervos. E ela é super contagiosa. E nos dias de hoje, graças a Deus, ela é curável, desde que ela seja bem tratada com acompanhamento médico e tomando a medicação conforme a orientação médica, se dar a cura. Porém, este tipo de doença, como ela era nos tempos de Jesus, como ela era tratada? Ela era uma doença aterrorizante e causava uma rejeição social e de um impacto muito devastador às suas vítimas, não é? Porque de uma vez portador desta enfermidade, da lepra, a pessoa já era identificada logo como leproso, ou no caso feminino, a leprosa, e ela tinha que ser afastada da sociedade, era uma pessoa que ficava totalmente desqualificada,
não é, para participar de qualquer tipo de atividade social, religiosa, excluía totalmente. Nós temos as leis divinas, e vamos ler sobre a condição, o trato que teria de se dar à pessoa com esta doença, não é? E devido à distância, à exclusão da pessoa, há citações de até, segundo as pesquisas que trouxemos, jogavam até pedras quando se avistava um leproso, para que mantivesse mesmo ele distante de tudo e de todos. E não era fácil para esta pessoa. Pessoa, quando tomava conhecimento, entrava em pânico, era terrível. Ela também era tida como uma punição de Deus, quando a pessoa desobedecia às ordens do Senhor, não seguia, né, totalmente. Então Deus punia com esta enfermidade, né? Uma das punições de Deus, pessoa ficava leproso, leprosa. E vamos ler aqui rapidamente, só para a gente ter o capítulo, ele é bem extenso. O livro de Levítico, capítulo 13, ele é um capítulo que tem 59 versículos, e todos estes tratando sobre o tipo da doença, não é? Falando sobre a doença e o tipo de trato que deveria dar à pessoa. Veja bem, o versículo 44 diz assim, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 13, versículo 44, apenas os versículos vamos ler. Leproso é aquele homem imundo, o sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Aí o versículo 52, a parte A, diz assim: pelo que se queimará aquela veste. Aí a parte C do versículo diz: porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Que situação deplorável. Você viu aí que a pessoa, se a lepra passasse até para as vestes da pessoa, tipo do tecido, aí o capítulo ele dá os detalhes, não é? A pessoa teria que tirar aquela roupa e tocar fogo, tinha que queimar, a cabeça tinha que ser rapada, no caso do homem, né? E a mulher também. E além do mais, a pessoa tinha que se identificar que era leproso e ficar, quando avistasse alguém, dizer: eu sou imundo, eu sou imundo. Eu trouxe até aqui também uma ajudinha do significado dessa palavra. Impuro, não é? Significa, tem algo a ver com algo nojento, repulsivo, aversivo, algo a ver com coisas que embrulham o estômago e causam reprovação e desagrado. Gente, era o portador desta doença que passava a se declarar uma pessoa tipo isso, imundo, nojento, aversivo, e não mais viveria na família, e não mais viveria na comunidade, não conversaria mais com ninguém, passava a viver também em colônias onde havia outros enfermos. Então, você imagine, talvez você aí que está acompanhando, está até se repugnando, até dizendo: ai, que coisa terrível, e é terrível mesmo, causava assim coisas assim assustadoras. Claro, a doença ela não tinha cura, e a pessoa era classificada numa categoria de classe de pessoas repulsivas. Ninguém queria saber mais: olha, fulano está leproso ou leprosa. Ninguém queria mais assunto. Poderia ser um filho da família, um marido, ou uma mãe, ou uma tia, uma pessoa muito amiga, ou um vizinho da comunidade. Mas a partir do momento que era declarado leproso, inclusive ia até o sacerdote para examinar,
direitinho e ver sobre a doença, e quando declarava, você está leproso, dizia, você está imundo. E o evangelho, voltando ao evangelho de Marcos, ele inicia aqui a narração dizendo, e aproximou-se dele um leproso. Que atitude! Acabamos de falar aqui que essa pessoa tinha que se manter totalmente distante, era estritamente proibido essa pessoa ter contato com outros e outros ter contato com ele. E ele tem esta, vamos chamar de virtude, não é? Uma linda virtude de coragem. Ele avista aquele homem e reconhece que não é um homem qualquer. Quem era? Era Jesus. Aleluia, aleluia. Era o Todo-Poderoso que estava passando por ali. E ele se aproxima em um detalhe, porque acabamos de ler aqui as orientações que era dada à pessoa leprosa, é que a pessoa tem que se identificar, e ao avistar qualquer pessoa, a pessoa própria gritava que era imundo, que era leproso. E esse homem se aproxima sem gritar a respeito da sua doença, já reconhecendo Jesus como Deus, e que Jesus é sabedor da sua situação. A segunda atitude, ele continua com as atitudes de exemplos, e rogando-lhe e pondo-se de joelhos. Vamos mastigando, degustando, porque é gostoso esses milagres de Jesus. Como a gente aprende quando a gente começa mergulhando, como o Senhor fala conosco, como o Senhor nos ensina, e é maravilhoso. E ele dobra os joelhos e adora. Veja bem, quem era esse adorador aí? Era um homem leproso, imundo. E eu já falei que era uma coisa que mexia demais com o psicológico dessa pessoa. Uma pessoa assim, ele tinha tudo para ser uma pessoa inflamada, podemos dizer assim. Uma pessoa rejeitada, uma pessoa revoltada. Ele passava a ser um ser humano estranho. A pessoa em si começava a odiar até por ter nascido ser humano, porque o trato que era dado à pessoa era isto. Então a pessoa tinha tudo para ser uma pessoa com estabilidade de humor, não é? Enjoado, podemos dizer assim, bipolar, e tinha tudo para ser, como diz, aquela pessoa insuportável no temperamento. O espírito da pessoa deveria ser um espírito amargurado, angustiado, triste, devido à doença no corpo físico. Mas aqui está, aqui neste texto, o grande exemplo deste homem doente. É que a lepra exterior do seu corpo não havia contagiado o seu espírito, o corpo por fora doente, mas o espírito, o temperamento, a alma, o sentimento, o jeitinho de ser, não era contagiado, não foi contagiado pela doença. Veja que ele não chega blasfemando de Jesus, ele dobra o joelho, e destacamos aqui que houve dois prostrar deste homem. O prostrar físico, ele ajoelhou-se perante a presença poderosa de Jesus, aleluia, e prostra-se também com o espírito, o sentimento. Ele não estava enjoado. E eu já trago uma palavra para você nesta manhã. Tem pessoas que não têm nesta doença, não está sofrendo nem tanto assim, mas é tão revoltado, enjoado, aborrecido, triste, inflamado, até para dar um bom dia quando alguém dá. Que é isso? Aproveite e agradeça a Deus. Veja a condição deste homem aqui. Tinha tudo para ser bravo, enjoado, mas olha o que ele fez diante do mestre. Dobra os joelhos e ali começa a adorar. E faz agora um pedido. Eu até numerei as atitudes dele. Número 1, aproximação. Número 2, ajoelhado, adorando. E número 3, agora a fala dele.
E olha o que sai da boca, da mesma boca que passou, nós não sabemos o tempo que ele tinha a enfermidade, os anos, não é? O grau também da doença, porque segundo as pesquisas aqui, esta doença quando se agravava, que não tinha mais jeito, ela caía pedaços do corpo, pedaços dos dedos, das mãos, da orelha, do nariz. Repare que deformidade física a pessoa não ficava. Mas ele, aquela mesma boca que passou a vida toda sem ter contato com ninguém, porque quando avistavam uma pessoa, dizia já, eu sou imundo, eu sou nojento, fiquem aí, eu sou leproso. A mesma boca, diante da presença poderosa de Jesus, ajoelhado, em submissão, como servo, aleluia, que exemplo, não é? Com tanta humildade, aí ele diz uma expressão que inclusive é detalhada no Evangelho de Mateus e Lucas. Marcos não diz, mas Mateus e Lucas detalham que ele chamou Jesus de Senhor. E que bom que ele reconheceu que Jesus é o autor da vida, aleluia, é Senhor de todas as coisas, da natureza, dele próprio, daquela enfermidade ali no seu corpo. E ele diz essa expressão, Senhor, oh que lindo, que virtude, se queres. Olha, ele tinha emergência, claro, da cura, da enfermidade que era terrível, mas ele coloca a vontade de Jesus como prioridade. E que bom que fez assim. E já segure a palavra aí nesta manhã. A vontade de Jesus foi, é e sempre será a melhor. Aleluia! Por isso que este homem faz isto. Se queres, que coisa linda. Apesar de estar doente, ele não chegou declarando, determinando. E eu já trago orientação aqui através do Espírito Santo. Não faça assim. Jesus não aprova. Ele não gosta. História de chegar, eu declaro, eu decreto, eu não aceito. Tem de ser assim, que é isso? E Jesus é seu empregado, ele é Senhor. Olhe que o homem chegou dizendo Senhor, aleluia. Aí ele faz o pedido bem humilde, se queres, prioridade à vontade de Jesus. Bem podes limpar-me. Ao declarar bem podes, ele declara fé em quem podia mesmo, no poder de Jesus. Ele tem poder, aleluia, de limpar. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de realizar o que você não pode. A causa impossível, o difícil das coisas. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Mestre aqui nesta manhã com a gente. Aleluia. E Jesus ali parado, dando atenção, escutando direitinho. Como Jesus é maravilhoso. Que amigo, que lindo. Aí o versículo 41, a reação de Jesus. Aí aqui Marcos dá um detalhe lindo, que inclusive o evangelho, você pode confirmar aí, o evangelho de Lucas e Mateus, eles não detalham, mas Marcos detalhou que Jesus foi movido de grande compaixão. Jesus sentiu dó, ternura, pena do sofrimento, da situação daquele homem leproso. Jesus é assim. E nesta manhã já vai recebendo bálsamo. Ele está tão perto aí de ti agora. E ele também está se movendo de compaixão à tua situação. Talvez não seja uma enfermidade, mas seja algo que te incomoda tanto. E Marcos detalha aqui, eu até trouxe assim uma ajudinha, que a palavra compaixão significa um sentimento piedoso. E o evangelho de Marcos destaca aqui a qualidade da compaixão que Jesus teve. Ah, eu amo os detalhes dos milagres de Jesus. Ele teve grande compaixão.
é maravilhoso, é glorioso. Sinta a compaixão, a ternura, é se envolver, é sofrer junto, é sentir dor, é sentir pesar, condolência da situação da pessoa. Este foi o sentimento do amigo Jesus. Aí olha que ele sentiu tanto isso, e olha o que foi que Jesus fez, o levou a fazer algo como quebra de lei. Eu falei, nós até lemos aqui do livro de Levíticos, que o leproso, a pessoa que portava esta doença, a leprosa, não podia de forma alguma se aproximar de ninguém, e muito menos tocar em ninguém, ou ninguém tocar nele ou nela. Mas olha o que Jesus fez. Olha, aqui o Evangelho de Marcos e Mateus e Lucas também detalha isso. Isso foi algo que chamou tanto a atenção, aleluia, da parte de Jesus, que os 3 evangelhos, eles destacam isto. Jesus estendeu a mão para tocar no homem. Epa, quebrando a lei divina, quebrando o protocolo, tocando no imundo, tocando no nojento, no aversivo, numa coisa repulsiva. Já vá segurando a palavra nesta manhã. Jesus não tem isso não. Ele não tem nojo, repulsão. Ele ama a todos. Ele ama você aí. Aleluia. Ele toca num corpo doente, uma doença terrível, altamente contagiosa, e Jesus toca ali naquele corpo, chamando a atenção. Quantos anos talvez, não é, aquele homem não sentia um toque humano no seu corpo, um abraço, nem falar, nem em pensamento, mas ali na frente dele está o homem chamado Jesus, aleluia, tocando naquele corpo doente. Não poderia Jesus curá-lo à distância, apenas com o olhar, apenas falar para ele à distância? Mas olha o detalhe de Jesus, somente de Jesus, porque ninguém ali se arriscava a fazer a tal coisa, porque poderia ser contagiado pela doença. Mas Jesus fez, tocou, estendeu a mão. Segure a palavra nesta manhã. Ele está chegando aí para tocar o intocável na tua vida. Ele toca no pior da tua situação, aquilo que ninguém sabe, que ninguém vê, que tu chora, que tu tem até vergonha de falar, até a família que convive contigo. Não é às vezes só a doença, mas às vezes uma ferida no psicológico, na mente, que quando você lembra, lhe dá tristeza, amargura, lhe deixa arrasado. Mas Jesus, o Filho de Deus, nesta manhã, na autoridade que estamos ministrando essa palavra, está chegando aí agora e tocando em ti. Tocando o intocável, porque coração é um órgão que ninguém vai, e só quem vai é Jesus. O sentimento, a tristeza guardada, o pânico, algo que você não pode gritar, e se for falar não vai ser compreendido por ninguém, não vai ter ouvidos para lhe escutar. Quem sabe até já procurou a medicina, procurou profissionais desta área para tentar ajudar nas coisas da sua mente, coisas da sua alma, coisas que lhe ferem, que lhe faz chorar. Intocável, você está tão inflamado, inflamada, você está tão sensível, que até você próprio para tocar está difícil. Mas Jesus está tocando, Ele está chegando aí agora. Sente o toque do Mestre Jesus. Aí Jesus fala, além de tocar, Ele fala. Ele diz uma palavra com autoridade, com ternura também. Ele diz, quero, atendendo ao pedido do homem, porque quando o homem foi pedir, ele disse, se queres,
Aí Jesus, quero. Oh, aleluia! Eita, que palavra boa! Quem não quer ouvir isto, hein? Quem não quer receber isto da parte de Jesus? Quero! Que carinho! Eu sinto uma ternura tão grande nesta manhã. Um bálsamo da presença dele aqui comigo e com você aí agora. Ele dizendo, eu quero, filha, eu quero, filho. Que expressão, que carinho, olhando para o doente, toca naquela pele ali, doente, e ainda diz, quero. Oh, que coisa gostosa, que amor. É se sentir tão fofinho, tão fofinha, com esta expressão do amigo Jesus. Eu quero ser limpo. E o milagre aconteceu. Aleluia! Versículo 42 diz, e tendo ele dito isso, autoridade, soberania, ternura, logo a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Que significado tão grande para aquele homem, porque ele poderia ir voltar à sociedade, à família. Talvez ele fosse um pai de família, não é? Ou um filho da casa, e agora poderia encontrar a família, a sociedade, sair dali, daquele deserto, daquele isolamento e conversar com as pessoas. Ele ia poder entrar na sinagoga, adorar, ele ia poder abraçar as pessoas, ele ia poder apertar a mão, tocar. Aí Jesus o adverte. Versículo 43 e diante diz, e advertindo-o severamente, logo o despediu. Jesus chama ele, aí o versículo 44 diz assim, e disse-lhe, olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote para cumprimento da lei. Jesus já havia quebrado um pedacinho da lei, que não podia tocar no doente, mas Jesus é Jesus. Ele faz como quer, com quem quer, quando quer e a hora que quer. Mas aqui ele recomenda, vá mostrar-se ao sacerdote e vá oferecer pela sua purificação, como Moisés determinou, para servir de testemunho. Mas olha a reação dele, versículo 45. Já curado, já limpo, se admirando, se olhando, na pele, no rosto, nas mãos, cura total, milagre, puro milagre. Aí o versículo 45 diz, mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. Não dá para ficar calado, gente, não dá para segurar. O milagre fora maravilhoso, lindo. Uma pessoa leproso naqueles tempos. O desprezo era terrível. O abandono era muito chocante. Era de mexer, era de doer, era de tristeza, era de angústia. E agora, depois de curado, ficar calado, aí ele saiu dizendo a um, dizendo a outro, ei, eu estou curado, ei, eu estou curado, olha, lembra de mim? Eu era leproso, olha, mas sabe quem me curou? Foi Jesus, foi assim, foi assim. Aí aqui diz, o texto é bem detalhado, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar, ele virou um missionário. A divulgar o que acontecera. Eu estou curado, eu estou limpo, eu não vou viver mais distante de vocês, eu estou aqui, quem sabe até abraçando, apertando a mão de outro, tanto tempo sem conversar com ninguém, o bichinho, tanto tempo sem poder ter contato com as pessoas, mas depois de curado ficar calado, não dá para segurar o que Jesus faz. Aleluia! E eu quero encerrar aqui nesta manhã. Pode aguardar, o milagre vai acontecer. A lição aqui já foi repassada. As virtudes, os exemplos deste homem, aproximação,
Adoração, prioridade na vontade do Mestre, pacientemente espera, aí depois realizado o milagre, então aquele homem foi divulgado as bênçãos do Senhor. Então se prepare, porque você também vai divulgar com alegria. Ele fez, ele chegou, ele tocou, ele realizou o impossível, ele me abraçou e agora eu estou bem, e agora eu estou curado, e agora estou melhor, e agora é nova vida, e agora é novos tempos, e agora é novos caminhos, porque só Jesus faz. Amém e amém. Aleluia!